dia 2 de setembro de 2024, ao meio-dia, e venho repercutir a primeira pesquisa divulgada oficialmente pela Vanguarda, feita pelo Instituto IPEC, para as eleições de prefeito de Taubaté. A pesquisa foi feita entre o dia 24 e 25 de agosto, ouviu 800 eleitores da cidade e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Bom, essa pesquisa, antes de começar a falar dos resultados, ela é muito importante porque é a primeira pesquisa feita com o cenário de eleição, com a campanha oficialmente iniciada. Digo cenário de eleição quando todos os candidatos já estão registrados e não haverá mais variação entre esses candidatos. Temos registrado nessa campanha eleitoral os candidatos Coronel Paulo Ribeiro, do PT, atual prefeito José Saúde, do PP, Loreni, do Solidariedade, Márcia, do PL, Ortiz Júnior, de Republicano, ex-prefeito, e o ex-deputado estadual Sérgio Victor, do Novo. Então vamos para os resultados aqui primeiro da pesquisa estimulada. O que significa uma pesquisa estimulada? Significa que para cada um dos eleitores ouvidos é apresentado para ele de forma aleatória uma lista com os candidatos, com o cenário dos candidatos oficiais para a eleição à Prefeitura de Taubaté. Nesse caso, é muito importante que seja apresentado de forma aleatória, às vezes é apresentada num círculo, às vezes é sorteado um a um, na frente do eleitor ali, para que a ordem com que os candidatos são apresentados não influencie na resposta que esse eleitor vai ter. Essa pesquisa estimulada, ela mostra o cenário completo da eleição e pergunta, se a eleição fosse hoje, com esses candidatos, em quem você votaria? E os resultados dão, em primeiro lugar, Ortiz Júnior, do Republicanos, em segundo lugar, Loreni, do Solidariedade. Esse cenário repete o cenário dentro da margem de erro para cima ou para baixo de 3% da última pesquisa que foi feita pela Bandeirantes em novembro de 2023. Não houve grandes variações aí, o primeiro e o segundo lugar se mantém, porém vem o primeiro nome novo em terceiro lugar, não do novo, um nome novo que é a Márcia do PL em terceiro lugar. A Márcia do PL é a primeira campanha onde ela aparece e já chega em terceiro lugar, com 14% empatada na margem de erro com a Loreni, do Solidariedade, e isso é algo bastante curioso que nós, analistas, estávamos esperando para ver o desempenho dela nessa primeira pesquisa. Por quê? Porque ela é uma candidata em primeira campanha que vem representando um partido muito forte na cidade, uma base eleitoral muito forte, que é do bolsonarismo. Antes tínhamos o capitão Souza aparecendo em terceiro, mas como já se sabe, o capitão saiu ali da chapa com a Márcia e foi apoiar o Sérgio Victor no Novo. Então, a Márcia vem com 14%, mostrando a capacidade de transferência de voto que tem o bolsonarismo na cidade de Taubaté, que já parte de uma base aí de 14%. A gente vai ter que agora identificar nas próximas pesquisas qual que é o teto desse bolsonarismo e quanto desse voto ideológico vai para a Márcia ou ele se dispersa em outros candidatos também. Depois, ou também saber qual que é o tamanho desse voto ideológico, quanto o bolsonarismo mais engajado consegue trazer de votos aí para a Márcia. Em quarto lugar, Sérgio Victor do Novo com 8%, um desempenho superior ao que ele tinha na pesquisa anterior, no limite superior da margem de erro. José Saúde com 3%, um desempenho surpreendentemente baixo para um atual prefeito, um prefeito da atual gestão na primeira pesquisa, vai ter um trabalho muito grande para conseguir converter e reverter votos, vamos explicar mais para frente, e Coronel Paulo Ribeiro com 2%, o que demonstra também a dificuldade que o PT tem de converter votos daqueles que não votaram no Bolsonaro para um candidato de uma chapa onde o PT tem um candidato disputando diretamente as eleições. Brancos e nulos 9% e não respondeu 5%. Então vamos agora para o cenário de pesquisa espontânea, onde o pesquisador pergunta diretamente ao eleitor em qual candidato ele pretende votar e ele responde a sua intenção de voto, sem mostrar a lista de candidatos. Então esse é um voto, normalmente um voto de convicção. Esse cenário nos mostra aqueles votos que já estão cristalizados, provavelmente que a pessoa já tem certeza em quem ela da sua intenção de votos, que se não houver nenhuma grande variação durante a campanha, esse voto vai se tornar efetivo, ou também ela mostra o conhecimento que ela tem do cenário eleitoral naquele momento. Então você pode ver que, de cara, o primeiro lugar na pesquisa
espontânea é o ainda não sabem ou não preferem opinar, que está com 44%. Isso é muito comum nesse cenário, nesse momento da campanha, onde ainda, naquele momento onde foi feita a pesquisa, onde ainda não havia começado a campanha massiva. Nós que estamos envolvidos na política, muitas vezes acreditamos que a população ela se envolve na política ao mesmo tempo que nós, que estamos acompanhando a pré-campanha. Porém, a maioria vai se identificar ali com o seu candidato, vai começar a pesquisar sobre a decisão de voto, conversar sobre política quando a campanha realmente começa nos canais de comunicação massivo, como TVs e rádios, que é geralmente quando a sociedade começa a falar de eleições. Aí sim, essa pessoa vai escolher, baseado no cenário que é proposto a ela, ela vai decidir ali pelo voto que ela vai ter. Então, por isso, esse número de não sabe ou não prefere opinar. Mas é muito útil para os candidatos, para eles saberem o quanto eles são conhecidos e o quanto eles são conhecidos, quanto pretendem votar nele ou não. Então, o cenário se repete ali para Ortiz Júnior em primeiro com 24%, Loreli empatado com Márcia do PL com 7%. Isso se torna um pouco mais surpreendente, porque temos uma candidata ali como a Márcia do PL, que é a primeira candidatura dela por um cargo majoritário, e ela até pouco tempo atrás tinha um nível de reconhecimento menor e já consegue cristalizar aí 7% das intenções de votos. Isso é bastante uma performance boa para um início de campanha, já empatando ali em segundo lugar. Então vai ter bastante disputa aí por essa ida ao segundo turno. Sérgio Victor com 3%, Paulo Ribeiro do PT com 1%, empatado com José Saldi, do PP, atual prefeito. Como eu disse anteriormente, o caso do José Saldi é um caso bastante relevante para ser comentado, porque é um atual prefeito que não está conseguindo converter a sua presença de reconhecimento em votos, em intenções de votos nessa pesquisa. Vai ter um trabalho bastante árduo aí, porque, como vamos mostrar a seguir, é uma questão de rejeição. Muitas vezes é mais fácil converter um voto de outros candidatos, ali do seu campo ideológico, do que reverter um voto de rejeição. Então, isso vai dar muito trabalho aí para os estrategistas de campanha do José Saldi. Bom, agora vamos para uma análise muito importante, que é a análise de rejeição. A análise de rejeição, ela mostra quanto um eleitor não estaria disposto a votar em determinado candidato. Então, por exemplo, o pesquisador pergunta em quem você não votaria e esse eleitor vai indicar daquela lista, ela é sempre estimulada, de uma lista em quem ele não votaria. Então, no caso aqui de quem nós temos presentes nessa eleição, começa por José Saldi, que tem uma rejeição bastante alta, surpreendentemente alta para um candidato que é o atual prefeito, tem uma rejeição de 56%. Isso vai em linha justamente com a avaliação da administração atual, que nós vamos ver em seguida. Depois temos Loreni do Solidariedade, com 24%, que é uma rejeição que está abaixo até da pesquisa anterior. Então ela tem mostrado que talvez essa campanha dela hoje, se posicionando mais ao centro, esteja diminuindo a rejeição dela, o que abre mais espaço de desenvolvimento da intenção de votos dela nas próximas pesquisas. Isso veremos nas próximas pesquisas. Depois Ortiz Júnior, com uma rejeição de 18%, mostrando que as pendências judiciais que estão em torno do nome dele não têm impactado diretamente a intenção de voto nem a rejeição sobre sua candidatura. O Coronel Paulo Ribeiro, com uma rejeição de 16%, que talvez não seja nem uma rejeição a seu nome, mas sim ao partido que ele representa, porque sabemos a dificuldade que uma candidatura de esquerda tem para se desenvolver em Taubaté. Seguido de Márcia do PL com 12%, uma rejeição baixa, pois ela já tem uma intenção de voto estimulada maior que esse 12%. Isso mostra o quanto ela pode se desenvolver, baseado no reconhecimento dela, que ela pode angariar durante a campanha, pois ela vai ter bastante espaço de TV, pois é o partido mais representado. Depois Sérgio Victor do Novo com 8%. Então, se vê que dentre os candidatos competitivos, a menor rejeição que a gente tem hoje é do Sérgio Victor, que mostra um espaço grande para reconhecimento, ainda que ele pode desenvolver e ganhar espaço, porém ele vai ter uma dificuldade, que é a baixa presença nos canais massivos devido à baixa presença do Partido Novo no Congresso Nacional, o que dá para a sua campanha uma baixa exposição no espaço eleitoral gratuito de rádio e TV. Então nós podemos ver aqui, com essa análise que fizemos da estimulada, da espontânea e da rejeição, os desafios que cada candidato vai ter. Então, agora fazendo uma análise mais opinativa aqui da parte minha, de Arthur Varejão, do Taubaté Post, representando a minha opinião. Temos José Saldi com maior desafio, que agora fazendo uma análise mais opinativa aqui de Arthur Varejão, mais até do que do Taubaté Post. O maior desafio:
de campanha que temos é do José Saldi, sem dúvida alguma, porque ele já é conhecido, ele é o atual prefeito. Então, se fizermos uma campanha de reconhecimento, grande parte da população de Taubaté vai saber quem é o José Saldi, vai saber que ele é candidato, porém, uma grande parte, 56%, rejeita o seu nome. Então ele vai ter o desafio de reverter essa rejeição e convencer que a proposta dele é melhor do que a proposta dos seus adversários. É muito difícil reverter rejeição, ainda mais nesse nível. Isso parece já ser um cenário posto. Depois temos Loreli, uma rejeição que está na descendente. Se analisarmos as campanhas prévias e se analisarmos também as pesquisas anteriores, vamos ver que ela vem numa tendência de baixa na rejeição. Isso aí abre um espaço para ela desenvolver as propostas dela, com o espaço que ela vai ter na TV e da chapa de candidatos a vereador dela para atingir os bairros, para levar a campanha dela. Pode ser que ela ainda se desenvolva e possa garantir um lugar no segundo turno. Depois, Ortiz Júnior, numa análise superficial, conseguimos ver que a questão judicial em torno do nome dele não vem impactando nem em sua intenção de votos, nem em sua rejeição. Então, talvez a estratégia que ele esteja usando hoje de uma baixa presença em programas, em sabatinas, em outros meios de comunicação tem dado certo, porque ele já é um nome bastante reconhecido e as pessoas que votam nele já votam por convicção. Depois temos o Coronel Paulo Ribeiro, que tem espaço para crescer como nome, mas vai ter que lutar contra a rejeição que tem o PT na cidade. A Márcia do PL, acredito que tem o desafio apenas do reconhecimento, mas vai ter que testar o teto limite do bolsonarismo na cidade, porque tem muito voto daquele bolsonarismo que era polarizado entre PT e Bolsonaro na eleição presidencial. Muito daqueles votos que deram 70% para Bolsonaro, eles estão dispersos entre Ortiz Júnior, Sérgio Victor e alguns até com a Lorene. Então, ela vai ter que trazer esses votos para ela para disputar aí uma posição no segundo turno. E Sérgio Victor tem o desafio de ser reconhecido. Baixa rejeição, porém, uma intenção de votos já relevante com 8%, mas pouco espaço na mídia massiva, nos meios de comunicação massivo, para ser mais reconhecido, para fazer sua proposta chegar a uma maior parte da população. Então, essa é a luta que vai ter o Sérgio Victor. E o que explica essa rejeição altíssima do José Saldi? Principalmente a avaliação da atual administração municipal, que podemos ver aqui, 63% dizem que é ruim ou péssimo. Então isso é autoexplicativo para o nível de rejeição, mas o complica bastante e gera uma série de desafios para os estrategistas da sua campanha daqui para frente. Bom, termino por aqui essa análise. Vocês sabem que uma das missões do Taubaté Pulso é levar esclarecimento político e essa consciência de que com a política nós podemos fazer uma cidade, uma comunidade, uma sociedade melhor. Então espero aqui ter deixado minha colaboração, espero seus comentários e também qualquer pergunta, nos sigam nas nossas redes sociais, @TPProduções, TPProduções _, tanto no YouTube quanto no Instagram, e envie seus comentários, mensagens e qualquer dúvida que tiverem, nos busquem, estaremos aí dispostos a comentar com vocês. Muito obrigado e uma boa tarde.